A economia soviética do século XX oferece um caso complexo para o estudo da alocação de recursos de forma planejada sem a utilização de mecanismos de mercado. A tese central desse episódio é que o fracasso econômico final da União Soviética não foi inevitável pelo conceito do planejamento em si, mas resultado de uma implementação deficiente, burocratizada e tecnicamente defasada. O sistema planificado soviético, especialmente após os anos 50, deixou de adotar plenamente métodos científicos de otimização desenvolvidos por economistas como Vassily Leontiev e Leonid Kantorovich. Essas técnicas de planejamento matemático, embora reconhecidas e premiadas, permaneceram marginais nos procedimentos práticos da planificação soviética. Ou seja, o problema não estava no fato de planejar a economia, mas em como ela foi planejada, de forma rígida, pouco eficiente e resistente às inovações científicas e computacionais que poderiam ter aperfeiçoado o processo. Como disse, exploraremos historicamente 1. Os primórdios e a evolução do modelo econômico soviético. 2. A disputa interna a partir dos anos 50 entre os cientistas da planificação e economistas que propunham reformas de mercado. 3. Como as reformas de mercado desde 65 até a perestroika nos anos 80 minaram o sistema planificado, colocando o mercado em seu lugar, o que contribuiu para o colapso da União Soviética. 4. Porque uma alternativa viável poderia ter sido uma planificação cientificamente executada, com o projeto OGAS, o TSEMI e etc., que foi proposta, mas não implementada. E 5. Os desdobramentos após 1991, com a aplicação da doutrina de choque neoliberal na Rússia e seus efeitos socioeconômicos catastróficos. Em resumo, pretendo aqui reforçar a ideia de que o erro fatal não foi planejar, mas sim não planejar com ciência e tecnologia, abrindo espaço para as reformas de mercado que acabaram por colapsar a economia soviética. Para entender os desafios econômicos da União Soviética, é preciso traçar um breve panorama de sua trajetória. Primeiro, temos o período revolucionário e de guerra civil, que vai de 1918 até 1921. Vigorou o chamado comunismo de guerra, com nacionalizações totais, requisição forçada de alimentos e controle central. Essa estratégia emergencial manteve o Exército Vermelho abastecido durante a Guerra Civil, porém causou consequências graves para a economia. A produção industrial despencou e a fome se alastrou. Com o fim do conflito, ficou claro que esse modelo era insustentável em tempos de paz. Em 1921, Lenin substituiu pela nova política econômica, a NEP. A NEP, que vai de 1921 até 1928, restaurou elementos de mercado na economia soviética, permitiu certa propriedade privada em escala limitada, particularmente na indústria camponesa e no comércio varejista, ao mesmo tempo que o Estado manteve o controle dos comandos da economia, as grandes indústrias, bancos, comércio exterior e etc. Essa combinação híbrida resultou em uma recuperação econômica notável nos anos 20. A produção agrícola e industrial voltou a crescer, porém gerou debates ideológicos dentro do partido sobre o ritmo da construção do socialismo. A virada para o planejamento integral veio no final dos anos 20. Em 1928, sob a liderança de Stalin, a União Soviética abandonou a NEP e lançou seu primeiro plano quinquenal, que foi de 28 a 32, inaugurando a era dos planos quinquenais e do planejamento central em tempos de paz, ou seja, não emergencial. Os planos quinquenais tinham metas quantitativas ambiciosas estabelecidas pela Agência de Planificação Estatal, o Gosplan, para praticamente todos os setores da economia. O foco estratégico recaiu na industrialização acelerada e no desenvolvimento da indústria de base, aço, carvão, maquinário pesado, energia e etc., bem como na coletivização da agricultura. Esse período foi marcado por resultados contrastantes. De um lado, o crescimento industrial acelerado que transformou um país agrário em uma potência industrial em poucas décadas, a União Soviética alcançou a capacidade de produzir máquinas modernas, expandiu sua infraestrutura e nos anos 40 pôde equipar-se para derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, o Estado soviético empregou métodos brutais e pouco eficientes. Houve desperdícios, produção de bens de qualidade duvidosa para cumprir metas em volume, além de impactos sociais severos. Ainda assim, até meados do século XX, a economia soviética demonstrou capacidade impressionante de mobilização de recursos para investimento e crescimento rápido, especialmente em setores estratégicos.
No pós-guerra, a União Soviética reconstruiu-se relativamente rápido dos escombros do conflito, graças novamente ao planejamento central e à priorização da indústria pesada. Porém, à medida que os anos 50 avançaram, começaram a emergir novos desafios estruturais. O modelo extensivo de crescimento, baseado em adicionar mais trabalho, mais matérias-primas e mais fábricas, gradualmente perdia fôlego. Para sustentar crescimento a longo prazo, seria necessário elevar a eficiência, qualidade e inovação tecnológica. Entretanto, o sistema enfrentava dificuldades em estimular produtividade e inovação numa economia já bastante industrializada. Tornou-se evidente que os métodos de planejamento precisavam evoluir. O método do balanço de materiais, utilizado pelo Grosplan, que funcionava listando insumos e produtos em quantidade, era rudimentar diante da crescente complexidade econômica. Nesse contexto, surge o dilema que marcaria as décadas seguintes: aperfeiçoar o planejamento econômico por meios científicos e técnicos ou afrouxar o controle central e introduzir mecanismos de mercado como forma de dinamizar a economia. Essa tensão entre os dois caminhos, a planificação científica versus a reforma de mercado, definiria a história econômica soviética da segunda metade do século XX até o seu final. A partir dos anos 50, instalou-se na União Soviética uma disputa de ideias sobre o rumo da economia. De um lado, os cientistas e economistas da planificação científica argumentavam que o planejamento central podia e deveria ser aprimorado com as ferramentas da matemática, da estatística e da nascente computação. Eles viam na chamada cibernética econômica a chave para superar as ineficiências do modelo stalinista. Ideias até então heterodoxas, como o modelo de insumo-produtos associados a Vassily Leontiev e métodos de programação linear para otimização, que foram criados por Leonid Kantorovich, começaram a ganhar espaço. Inicialmente, nos anos Stalin, tais abordagens haviam sido mal vistas ideologicamente. A ortodoxia stalinista considerava desvios matemáticos como contrários à economia política marxista-leninista, mas no final dos anos 50 houve certa reabilitação. Em 59, por exemplo, o uso de matrizes insumo-produto tornou-se oficialmente respeitável, e Kantorovich pôde enfim publicar sua obra, que foi escrita em 1943, sobre a otimização de recursos. A consagração oficial veio em 1965, quando Kantorovich, Nemchinov e Novosilov, expoentes da aplicação de métodos matemáticos à economia, receberam o prestigioso Prêmio Lenin por suas contribuições. Nesse mesmo período, foi criado o TSEMI, o Instituto Central de Economia e Matemática, em Moscou, liderado por Vassily Nemchinov, com a missão de desenvolver técnicas avançadas de planejamento. Esses planificadores advogavam incorporar cálculos de otimização nas decisões econômicas, usando computadores para processar vastos dados e encontrar alocações eficientes de recursos. A esperança era que uma planificação científica pudesse superar tanto as falhas do mercado capitalista quanto os gargalos do planejamento manual burocrático. Por outro lado, um grupo de economistas reformistas propunha uma solução diferente para os problemas econômicos: introduzir mecanismos de mercado e descentralização no sistema socialista. Já no final dos anos 50 e início dos 60, alguns teóricos argumentavam que a rigidez do planejamento soviético poderia ser atenuada delegando mais autonomia às fábricas e usando indicadores de lucro para guiá-las. O economista Evsei Lieberman, professor em Kharkov, tornou-se a voz mais proeminente desta corrente. Em setembro de 62, Lieberman publicou no jornal Pravda um artigo intitulado Planos, Lucros e Bonificações, no qual defendeu reintroduzir o lucro e a rentabilidade como critérios básicos de desempenho das empresas. A ideia era alinhar os incentivos das empresas estatais ao interesse nacional. O que for rentável para a sociedade deve ser rentável para cada empresa, pregava Lieberman. Em termos práticos, isso significava reduzir o número de metas físicas impostas às fábricas e deixá-las perseguir, sobretudo, metas financeiras como lucro, produtividade, custo, recompensando diretores por metas de mercado. Outros reformistas, como Antonov e Trapeznikov, também escreveram em jornais importantes clamando por simplificar o sistema de comando central e delegar parte da alocação de recursos a mecanismos de mercado. Essas propostas encontraram resistência de setores ortodoxos, que as viam como um retorno capitalista perigoso.
podendo priorizar lucros em detrimento de necessidades sociais. Ainda assim, ganharam adesão suficiente para que, em meados dos anos 60, a liderança soviética considerasse implementá-las. A queda de Khrushchev em 1964 e a ascensão de Leonid Brezhnev e Alexei Kosygin ao poder criaram a conjuntura para uma reforma econômica concreta. Kosygin, o novo primeiro-ministro, preocupava-se com a ineficiência e estagnação que já se faziam sentir na economia. Em setembro de 65, no plano do Comitê Central do Partido, Kosygin apresentou um plano de reforma que incorporava tanto ideias de Lieberman, uso de indicadores de lucro, maior autonomia fabril, quanto algumas sugestões de economistas como Nenchinov. Essa reforma de 65, também conhecida como Reforma Lieberman-Kosygin, alterou vários aspectos do planejamento. Reduziu-se o número de metas obrigatórias impostas a cada empresa de cerca de 30 indicadores para 10, dando maior liberdade gerencial. Permitiu-se que empresas retivessem parte dos lucros e autofinanciassem investimentos. Introduziu um cálculo de rentabilidade, ou seja, lucro sobre capital, como métrica de sucesso. E aumentou-se o papel dos preços de atacado, ainda determinados pelo Estado, mas ajustados para sinalizar oferta e demanda. Em essência, a reforma de 65 acabou com a economia planificada e colocou no seu lugar uma economia de mercado, mantendo a propriedade estatal, mas totalmente controlada por seus mecanismos. Os resultados iniciais da reforma de 65 foram ambíguos. Houve alguns ganhos de eficiência local, e experimentos pilotos mostraram fábricas aumentando a rentabilidade e pagando bônus aos trabalhadores. Entretanto, problemas logo emergiram. Por exemplo, muitas empresas passaram a preferir produzir itens de alto valor, que elevavam seus lucros, em vez de atender às cotas físicas de produtos essenciais menos lucrativos, desequilibrando a produção. Fornecedores muitas vezes não entregavam insumos confiáveis, porque ainda operavam sob regras antigas, prejudicando as fábricas reformadas. Além disso, órgãos planejadores regionais, os sovnarkoses, entravam em conflito com a nova autonomia empresarial, criando ordens contraditórias. Aos olhos dos planificadores científicos, as medidas de 65 ficaram aquém do necessário. Descentralizar um pouco sem aplicar métodos científicos robustos era insuficiente e piorava o problema. Paralelamente, durante os anos 60, os cientistas da planificação continuaram a desenvolver projetos arrojados para modernizar o comando da economia. O mais notório foi o projeto OGAS, o Sistema Nacional Automatizado de Contabilidade e Processamento de Informação, proposto pelo cientista Viktor Glushkov em 62. Glushkov, diretor do Instituto de Cibernética de Kiev, imaginou uma rede de computadores interligados em todo o país, organizada em 3 níveis: um centro principal em Moscou, cerca de 200 centros regionais e milhares de centros locais, que coletaria dados econômicos em tempo real e auxiliaria na tomada de decisões ótimas. Essencialmente, seria uma espécie de internet econômica, décadas antes da internet real, voltada para automatizar o planejamento e eliminar a lentidão e erros humanos do processo. Junto com economistas do TSEMI, como Nikolai Fedorenko, Glushkov delineou um sistema que poderia substituir os balanços manuais por cálculo computacional maciço, otimizando a alocação de recursos e ajustando produção à demanda de forma dinâmica. Ele chegou a aventar a ideia futurista de abolir o dinheiro físico, usando apenas registros eletrônicos para controlar fluxos de valor, o que permitiria ao Estado monitorar integralmente a economia quase em tempo real. Essas visões antecipavam elementos que hoje associamos a Big Data e sistemas integrados, mas estavam tecnologicamente à margem do viável na época. Embora Glushkov argumentasse que com o investimento em computação poderia se tornar viável em questão de anos. O destino do OGAS ilustra bem o duelo entre as visões opostas dentro da União Soviética. Burocratas e gestores industriais se opuseram ferozmente à ideia de uma gestão automatizada. Temiam perder poder e ter sua ineficiência exposta e ver as funções administrativas inteiras tornando-se redundantes frente aos computadores, juntando-se aos economistas liberais, já que as reformas de mercado não tirariam seus poderes, pelo contrário, os aumentaria. Houve quem ridicularizasse o projeto como uma computopia, alertando que dedicar bilhões de rublos a centros de cálculo seria desperdiçar recursos que a economia precisava em outras áreas.
Diante dessa resistência vinda dos burocratas e dos economistas liberais, o OGAS nunca foi implementado. Apesar do apoio inicial de alguns líderes, o projeto foi gradualmente esvaziado. Os ministérios guardavam ciumentamente seus próprios centros de cálculo e banco de dados, recusando integrar-se numa rede unificada que pudesse diminuir sua autoridade. No final dos anos 60, apenas versões localizadas ou setoriais de sistemas automatizados foram adotados, muito aquém da visão integrada de Glushkov. A planificação soviética, portanto, não abraçou a revolução computacional nascente, perdendo a chance de se renovar pela ciência, sendo colocado debaixo do tapete tanto por burocratas do Estado soviético quanto economistas pró-mercado. A implementação das reformas de 65 marcou o início de um processo gradual pelo qual mecanismos de mercado foram introduzidos na economia soviética, desestruturando gradualmente as antigas práticas de planejamento e colocando em seu lugar mecanismos de mercado. Nos anos seguintes à reforma, a União Soviética experimentou algum crescimento, principalmente graças a fatores externos, como a alta nos preços internacionais do petróleo nos anos 70, que encheu os cofres soviéticos. Mas, novamente, a economia começou a entrar em estagnação no final da década de 70. E economistas liberais acreditam isso ao fato de que o modelo híbrido resultante das reformas deixou a economia meio planejada, meio orientada pelo lucro, situação que gerou distorções crescentes. Eles argumentam, por exemplo, que muitas fábricas com metas financeiras a cumprir passaram a jogar com o sistema. Eles inflavam seus custos e preços para obter lucros maiores, já que esses eram agora premiados, ao mesmo tempo em que negociavam metas de produção física mais baixas para cumpri-las facilmente. O planejamento central, por sua vez, recuou da microgestão detalhada, mas não criou novos mecanismos de coordenação eficazes para equilibrar a oferta e demanda. Assim, incentivos equivocados e gargalos produtivos persistiram. A escassez crônica de certos bens de consumo e a produção excedente de outros ilustravam a dificuldade de uma economia que dependia cada vez mais de mecanismos de mercado. Durante o longo governo de Brezhnev, de 64 a 82, evitou-se tanto retroceder completamente as reformas de mercado, quanto avançar decididamente para uma planificação científica. O resultado foi a chamada Era da Estagnação. Taxas de crescimento econômico lentas, bem menores que nas décadas anteriores, pouca inovação tecnológica e produtividade estagnada. A União Soviética manteve paridade militar com os Estados Unidos e alcançou feitos científicos, como o domínio espacial inicial, mas sua economia doméstica mostrava sinais de esgotamento do modelo. Com a ascensão de Mikhail Gorbachev em 1985, ficou claro que algo precisava ser feito para tirar o país do marasmo econômico e social. Gorbachev lançou então um conjunto de reformas conhecidos como perestroika, reestruturação, que na esfera econômica buscavam aprofundar a introdução de elementos de mercado, acreditando que isso modernizaria o socialismo soviético. A perestroika pode ser vista como a continuação, em ritmo mais ousado, das ideias de reforma de mercados iniciadas em 1965. Gorbachev e seus assessores, notadamente economistas como Abel Aganbegyan, que curiosamente viera do grupo de Kantarovich na Sibéria, acreditavam que era preciso liberalizar setores da economia, descentralizar decisões e abrir espaço para a iniciativa privada, mantendo, porém, o Estado no comando geral. Entre 87 e 89, uma série de leis mudou substancialmente as regras econômicas. A Lei das Empresas Estatais de 87 deu às indústrias estatais muito mais autonomia, permitindo que decidissem sua linha de produção, preços dentro de certos limites e contratos, na prática, enfraquecendo os comandos do Gosplan. A Lei das Cooperativas de 88 legalizou empresas privadas sob o nome de cooperativas, em muitas áreas, quebrando o monopólio estatal no comércio e serviços. Em poucos anos, dezenas de milhares de pequenas e médias empresas privadas surgiram pelo país. O resultado, porém, foi o contrário do esperado: escassez agravada, as prateleiras mais vazias do que nunca, filas crescentes para produtos básicos e inflação latente, que foi um pouco reprimida pelo controle de preço, mas que podia ser observado nos mercados paralelos. Em suma, a economia entrou em um parafuso descendente. A produção caiu, enquanto desequilíbrios financeiros explodiam. É possível apontar que a perestroika puxou o tapete do planejamento central burocrático sem colocar nada sólido no lugar. Ao descentralizar e mercantilizar a economia, removeu-se a coordenação hierárquica antiga, sem substituí-la por um sistema de planejamento mais eficiente, confiando na ideologia do mercado. Essa confusão contribuiu diretamente para o colapso político. Repúblicas e regiões passaram a agir por conta própria para assegurar suprimentos. A autoridade central foi desacreditada pela crise econômica e em 1991 a União Soviética dissolveu-se.
Vale ressaltar que, paralelamente, a opção alternativa de reforma tecnológica do planejamento havia se perdido. Nos anos 80, projetos como o Sistema Automatizado de Planejamento, o ASPR, chegaram a ser testados em alguns ministérios, mas sem apoio abrangente da burocracia. Em vez disso, muitos dos próprios economistas, antes entusiastas da otimização, aderiram à onda liberalizante ou ficaram à margem do debate. Assim, quando Gorbachev aplicava suicídio econômico na União Soviética, países como o Japão e mesmo os Estados Unidos já utilizavam computadores extensivamente na gestão econômica e empresarial, enquanto a União Soviética ainda operava com métodos administrativos antiquados. A janela para uma revolução cibernética no planejamento soviético se fechara, e o caminho tomado da transição ao mercado levou ao desastre. Com o colapso da União Soviética em 91, a economia já em queda livre passou por uma transformação abrupta e traumática sob a tutela do novo governo da Rússia independente. Liderados por Boris Yeltsin e orientados por conselheiros ocidentais, os dirigentes russos adotaram medidas de terapia de choque para implementar rapidamente o capitalismo de mercado no país. Inspirados pelo consenso de Washington e pelas prescrições neoliberais de instituições como o FMI, essas políticas buscaram liberalizar todos os preços de uma vez, estabilizar a moeda e privatizar em massa as empresas estatais, tudo em curtíssimo prazo. A crença era de que só um choque rápido poderia quebrar as estruturas socialistas restantes e colocar a economia rumo a uma eficiência de mercado. Afinal, a transição lenta e planejada, como tentada em 65 e depois pelo próprio Gorbachev, tinha fracassado. Contudo, o resultado para a população foi catastrófico. Em janeiro de 92, o governo russo liberou a maioria dos preços que ainda eram controlados. Imediatamente, ocorreu uma hiperinflação devastadora. Os preços subiram em média cerca de 2.500% naquele ano. Isso aniquilou as economias pessoais da população, que até então guardavam rublos da era soviética. De uma hora para outra, a poupança de toda uma vida não comprava quase nada. Houve uma redistribuição maciça e regressiva de riqueza. Quem tinha recursos convertidos em ativos reais, como imóveis, estoques de mercadoria, conexões para adquirir propriedades estatais, enriqueceu, enquanto a maioria que só possuía moeda viu seu poder de compra evaporar. Ao mesmo tempo, a produção econômica despencou. Com o fim do Comecon e a ruptura dos laços entre as ex-repúblicas soviéticas, muitos mercados se perderam. As indústrias russas, despreparadas para competir, encolheram drasticamente. O PIB da Rússia caiu mais de 40% na década de 90, atingindo o fundo por volta de 98. Trata-se de uma contração econômica maior do que a vivida pelos Estados Unidos na Grande Depressão dos anos 30. Alguns países vizinhos tiveram quedas ainda mais intensas. Em partes da União Soviética, a renda nacional chegou a encolher mais de 70%. Os efeitos sociais desse colapso econômico foram arrasadores e inéditos em tempos de paz para um país industrializado. A pobreza explodiu. Estimativas indicam que a porcentagem de russos vivendo abaixo da linha da pobreza passou de cerca de 2% no final dos anos 80 para algo entre 40% e 50% em meados dos anos 90. Metade das crianças russas passou a viver em famílias pobres, muitas em situação de insegurança alimentar. O desemprego, praticamente inexistente oficialmente em tempos soviéticos, emergiu como um grave problema, alcançando 2 dígitos em percentual da força de trabalho. Regiões industriais inteiras viram seu tecido econômico ruir, lançando massas de trabalhadores no desemprego ou no subemprego. A desigualdade social disparou. Uma nova oligarquia se formou ao arrematar empresas estatais privatizadas por preços irrisórios em leilões frequentemente fraudados, criando em poucos anos um punhado de bilionários enquanto milhões empobreciam. Observou-se uma redistribuição ao contrário, concentrando riqueza no topo. Indicadores de bem-estar despencaram. O consumo de calorias e proteínas pela população caiu significativamente. Por exemplo, o consumo médio de carne por pessoa ao ano caiu de 63 quilos em 1990 para 45 em 99, evidenciando a piora na dieta do russo comum. O impacto mais cruel verificou-se na saúde e demografia. A Rússia experimentou um aumento vertiginoso da mortalidade e uma queda abrupta na expectativa de vida nos anos 90. Entre 90 e 94, a expectativa de vida dos homens russos caiu cerca de 6 anos, de 64 para 58 aproximadamente. Um declínio impressionante para um indicador que geralmente muda lentamente. Este foi considerado o maior aumento de mortalidade em tempos de paz já registrado em um país industrializado. As causas foram múltiplas: colapso do sistema de saúde pública, aumento do alcoolismo e do estresse devido à incerteza econômica, empobrecimento generalizado levando a pior nutrição e condições de vida.
as taxas de suicídio e de homicídio subiram, e doenças antes controladas como tuberculose voltaram a se espalhar. O índice de desenvolvimento humano da Rússia recuou drasticamente nessa década, refletindo a regressão em renda, saúde e educação. Joseph Stiglitz, Nobel de Economia e apologista do capitalismo, descreveu bem a situação ao dizer que a transição rápida para mecanismos de mercado trouxe uma pobreza sem precedentes, evidenciada não só pela queda do PIB e dos padrões de vida, mas também pela diminuição da expectativa de vida e outros indicadores sociais mostrando deterioração da qualidade de vida. Em outras palavras, os anos 90 viram uma catástrofe social na Rússia. Aquilo que os sacerdotes do mercado prometeram como caminho para a prosperidade produziu no imediato o empobrecimento em massa e a destruturação de ganhos sociais de décadas. Esse período de doutrina de choque muitas vezes é comparado a uma guerra econômica contra a própria população, tamanha a escala do sofrimento causado em pouco tempo. Ao final dos anos 90, a Rússia começava a se estabilizar precariamente, mas a transição havia cobrado um preço altíssimo. A sociedade russa viu sua esperança de vida, segurança e coesão retrocederem, confirmando os alertas dos críticos de que a imposição súbita de reformas de mercado radicais após décadas de economia semi-planificada seria desastrosa. Em retrospecto, alguns argumentam que se a União Soviética não tivesse colapsado, se tivesse optado por uma transição mais gradual ou por aprimorar seu planejamento com a ajuda de técnicas científicas, muito do colapso social dos anos 90 teria sido evitado. O que podemos concluir com toda certeza é que tanto as pequenas transições lentas feitas na década de 60 e depois por Gorbachev com a perestroika, e também as reformas drásticas de mercado no fim da União Soviética não sanaram os problemas de sua economia, pelo contrário, a colapsaram, trazendo à tona a tese central desse vídeo. O erro fatal da União Soviética não foi ter uma economia planificada, e sim não ter conseguido adaptá-la e aprimorá-la com bases científicas e tecnologia, à medida que o mundo e a própria complexidade econômica avançaram. O planejamento central soviético demonstrou potenciais notáveis em certos momentos, industrializou um país atrasado em tempo recorde, venceu uma guerra titânica, lançou o primeiro satélite ao espaço. Entretanto, ele se engessou num aparato burocrático avesso a mudanças e desconectado dos avanços na ciência cibernética e matemática. Quando surgiram ferramentas matemáticas e computacionais capazes de elevar o patamar do planejamento, como os métodos de Kantarovich e os computadores de Glushkov, elas não foram incorporadas por resistência política e institucional. Em vez de uma evolução para um socialismo cibernético eficiente, a liderança optou por medidas paliativas de mercado que corroeram as bases da economia planificada sem construir uma ordem nova estável. O resultado foi uma perda de coordenação e de dinamismo que culminou na crise terminal da era Gorbachev. A alternativa plausível teria sido insistir no outro caminho da encruzilhada dos anos 60, investir massivamente na planificação científica automatizada. Projetos como o OGAS ofereceram um vislumbre de como poderia ter sido um sistema socialista adaptado à era da informação, um sistema capaz de processar milhões de dados e otimizar decisões complexas rapidamente, algo que nenhum grupo de burocratas humanos conseguiria fazer. Se a União Soviética tivesse conseguido politicamente superar as barreiras e implantar uma rede computacional nacional integrando fábricas, ministérios e consumidores, talvez tivesse inaugurado uma forma inédita de economia. Uma economia que não fosse mais operada pelas leis caóticas do mercado, e sim por processos racionais de trabalhadores livres e associados. O fato é que não houve essa tentativa de forma séria. O caminho da reforma do mercado venceu e levou a um impasse. Ao ruir a União Soviética, a porta para qualquer experiência de planejamento avançado também se fechou abruptamente, e o país mergulhou nos anos neoliberais, cujo salto social foi trágico. Em conclusão, a história dos problemas econômicos da União Soviética não endossa a ideia simplista de que planejamento estava destinado ao fracasso. Antes, mostra que planejar uma economia moderna é uma tarefa extremamente complexa, que requer atualização constante de métodos e ferramentas. O sistema soviético falhou por não se reinventar a tempo. Seus guardiões, os burocratas de um estado degenerado, preferiram retomar a mecanismos de mercado do que avançar para um planejamento científico, com medo de perderem seus poderes políticos. E que, em seu estado final, demonstrou cabalmente que a transição para uma economia mista ou uma economia de mercado levou a um tipo de cataclisma social, uma tragédia nunca antes vista em tempos de paz. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo da nossa série sobre teoria da transição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deem seu like.
No próximo vídeo iremos ver ferramentas atuais para planificação científica. Quais são os métodos científicos e cibernéticos que podemos utilizar hoje para substituir completamente os mecanismos de feedback do mercado? Então é isso, até a próxima.